Olá, turma. Boa tarde. E aí, fique tudo bem? Deixa eu ajustar aqui o microfone. Cadê? Desculpa, a gente, todo enrolado aqui. Só um minutinho. Então, turma, mais uma vez, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre rotinas financeiras. Na aula passada, a gente contextualizou a importância dessa gestão financeira para as empresas, no sentido de fôlego, planejamento estratégico financeiro, enfim, saúde da empresa, né? Falamos também do perfil do gestor financeiro, o profissional que conduz todo esse trabalho, e começando uma nossa série de 2 rotinas financeiras por dia. Serão 5 aulas, nós vamos ter a cada aula 2 rotinas. Aula passada falamos sobre relação com os bancos, falamos também sobre contas a pagar e contas a receber, que só isso é em 2 processos, mas trabalhamos só em um. E tem uma atividade a cada aula que vale 2 pontos, totalizando 10 a nossa média, ok? Bom, vamos lá, vamos puxar o fio da meada aqui. Hoje nós vamos falar sobre 2 processos muito importantes, todos são bastante relevantes, esses não é diferente, bastante importante, que é a auditoria e a questão do faturamento, ok? É altamente recomendável que as empresas tenham auditorias permanentes, nossos slides aqui. Mas antes da gente continuar, o que é auditoria? Auditar significa verificar se aquele processo está sendo feito de acordo com os procedimentos, com as normas, com as leis, entre aspas, de cada empresa. Então é muito comum o proprietário da empresa, o gerente ou o próprio presidente, de tempos em tempos promover essa auditoria financeira, que nada mais é do que ir verificar processo por processo, atividade por atividade, para saber se as coisas estão sendo feitas dentro da normalidade e se não está tendo nenhum tipo de irregularidade, ok? É muito comum, mas não é uma auditoria, não acontece só no ambiente financeiro. Existem auditorias de cliente, auditorias da qualidade, enfim, em todo lugar em que um processo precisar ser verificado se está sendo feito de acordo com os procedimentos, aí temos um auto de auditar. Existe a figura do auditor, que é aquela figura que realmente vai esmiuçar todos os detalhes do que está sendo feito, né? E vai aplicar ou não suas não conformidades, depois vai reportar o que ele verificou, o que ele auditou nesses processos. Dito isso, vamos aos slides aqui. Como eu disse, é altamente recomendável que as empresas tenham auditorias permanentes, então as cíclicas, periódicas, de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, ou sempre que se fizer necessário, para realmente descobrir esse fio solto, se tem algum processo que está sendo feito não de acordo. Financeiro, por se tratar com dinheiro em espécie, se faz muito mais necessário ainda uma verificação mais constante, então a gente precisa atuar isso daqui. Então a auditoria é esse processo de verificar. Existem 2 tipos de auditorias, eu não sei se o slide aqui vai entrar nesse pormenor, mas eu quero adiantar para vocês que existem 2 tipos de auditoria. A auditoria interna, ela é feita por auditores que são funcionários da empresa. É uma auditoria interna, ela é fiscalizada por pessoas que são internas. E auditorias externas, que são feitas por auditores que não são funcionários da empresa, são externos. Para a auditoria financeira, por uma questão até de credibilidade desse processo, o que a gente costuma fazer mais é auditoria externa. Pessoas de fora contratadas para isso, vêm com aquele olhar aguçado de quem está de fora e realmente verifica todos os detalhes da empresa, ok? E isso tudo serve para garantir a fidelidade dos registros e procedimentos, para manter um bom nível de confiança e de credibilidade desses processos auditados. Somente com anotações e dados fidedignos aos relatórios financeiros podem ter credibilidade. Então, o que esse texto fala aqui? Para a gente confiar nos dados do financeiro e de qualquer outro setor que seja, é preciso muita atenção, muita disciplina e muita credibilidade naqueles dados que foi anotado ali.
Senão, quando você reportar aquele seu relatório do financeiro para o seu gerente, para o seu diretor tal, ele não vai sentir mais muita firmeza, vamos dizer assim, naqueles dados lá, se você perdeu essa credibilidade. Então isso é conquistado muito também através dessas verificações. Olha, de tempos em tempos foi auditado isso daqui e você pode confiar nesses números, nesse relatório que são confiáveis, são fidedignos. Ok? Vamos em frente aqui. Vamos ler aqui na íntegra o que diz o portal da auditoria fala sobre esse processo. A atividade de auditoria interna está estruturada em procedimentos com enfoque técnico, objetivo sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor aos resultados da organização, apresentando subsídio para os aperfeiçoamentos dos processos da gestão e de controles internos. Então, traduzindo tudo isso aqui, né, é um conceito bem, como eu posso dizer, é um conceito, como são todos os conceitos, né, me fugiu a palavra aqui, bem literário, bem pomposo, mas não era bem essa palavra. Vamos traduzir isso tudo aqui. A auditoria, ela existe para garantir a confiabilidade dos processos, ok? E é uma ferramenta também da alta gestão da empresa, da parte mais estratégica, para se certificar. Toda e qualquer empresa tem o mesmo objetivo. Ele quer que os seus dados, que os seus processos estejam corretos, estejam sendo feitos com qualidade. A auditoria, nesse sentido, ela ajuda muito essas questões. Ok. Deixa eu ver o que eu posso resumir. Um outro processo que nós temos aqui também, que vamos trabalhar aqui, é a questão do faturamento, né? Existem empresas que eles são que o setor de faturamento é uma divisão dentro do departamento financeiro, e em outros, dependendo do formato, já é mais uma coisa mais à parte, mas faturamento está sempre muito ligado com a questão do financeiro. Faturamento nada mais é que a divisão, o departamento que cuida da emissão de notas fiscais. O objetivo maior dessa nota fiscal é recolher os impostos. Aliás, tudo que tem fiscal no nome diz respeito a fisco, diz respeito à parte fiscal, aos impostos. Tá bem? Então, tem essa grande finalidade, a maior de todas é recolher os impostos, né, que não são poucos. Então, toda e qualquer movimentação de produtos, ela precisa ser mediante a nota fiscal. Tá? É muito comum no varejo, né, quando você vende produtos, vende e compra produtos, mas em todas as empresas tem esse setor de faturamentos devido à movimentação de produtos também. Nenhum produto sai da empresa, vai para outra unidade, nem é doado. Não há movimentação de produtos sem esse setor de faturamento, que é o da emissão da nota fiscal. Ok? Dentre as rotinas financeiras, lendo o slide aqui, essa consiste, o faturamento, na emissão e conferência das notas fiscais referente às vendas do produto da empresa. Ok? Então tem a emissão, a conferência, e automaticamente quando você faz esse faturamento, você já está recolhendo os devidos impostos. Porém, continuando aqui, especialistas apontam que o rigor tributário do país, e toda vez que a gente fala tributário é com relação a impostos, fez com que o setor de faturamento se renovasse. É preciso atualização constante, adoção de tecnologia compatível e pessoal qualificado para dar conta com a função e toda a eficiência que ela existe. Então, quando a gente fala que o setor fiscal, há uma questão muito política nisso daí. Política sem ser partidária, política no sentido de quando mudam as leis fiscais e tributárias, as empresas têm que se adequar a isso, como a nota fiscal eletrônica e outras situações. Então, o setor, a divisão de faturamento, essa rotina do financeiro tem que estar sempre com esse olhar lançado para o que está acontecendo nesse setor no nível político. Ok? Imposto tal, está sendo recolhido, imposto, vamos lá, ICMS, que é essa movimentação de compras de mercadorias e serviços, né? Então, todas as alterações de alíquota, que é aquela taxinha que você recolhe em cima do valor do produto, ou qualquer outra alteração, você tem que ficar ciente para você estar praticando ali dentro da sua empresa exatamente o que é pedido pelo governo federal, pelo país que você está inserido. Então, tem
tem essa responsabilidade também. E muita tecnologia também, né? Houve esse trabalho de modernização dessa emissão de notas, não é mais aquela papelada toda, agora nós temos a nota fiscal eletrônica, e as empresas têm que trabalhar nesse sentido de se modernizar e acompanhar as tendências do mercado. Palavras de um especialista aqui, né? A base de dados do setor de faturamento é peça essencial do pleno funcionamento da empresa e deve ser feita com extremo cuidado, com o máximo de conhecimento e treinamento disponível, afirma o advogado João Teiser Mimura Júnior, especialista na área contábil e fiscal. Vamos ver aqui o que ele pede. Extremo cuidado, concordo, né? Com o máximo de conhecimento e treinamento possível, né? Não é à toa que as pessoas do financeiro, os profissionais do financeiro que trabalham nessa área, eles estão em constante treinamento externo para ver o que está acontecendo. Você não pode ficar parado no tempo, porque qual é a consequência disso? Você pode ser alvo de uma fiscalização que sempre acontece, é a nossa querida Cefaz aí que promove essas auditorias. Voltando ao processo anterior, quando abre um concurso da Cefaz, por exemplo, o principal cargo é auditor fiscal. Aí o que faz um auditor fiscal na prática? Ele está lá no seu escritório, no seu gabinete e recebe uma relação de empresas em que ele precisa auditar. Então ele sai do escritório, pega seu carro, vai lá na empresa, bate lá, olha só, auditoria fiscal da Cefaz, e vai ser fiscalizado. É muito bom que os dois processos de hoje meio que eles se encontraram. A auditoria, essa fiscalização, e o faturamento tem também muita auditoria. Então o auditor fiscal chega lá e vai verificar todos os registros, todos os livros fiscais e contábeis para saber se está sendo recolhido tudo que é devido, né? E se tem uma lei que pega mesmo aqui no nosso Brasil, não sonegue, não tenha nenhuma irregularidade com a relação com impostos, que também as consequências são bem pesadas. Então tem que ter todo esse cuidado, o máximo de treinamento possível. Eu concordo muito com o especialista aqui. Como todas as rotinas do financeiro, né? Qualquer número digitado errado, isso implica em um prejuízo direto para a empresa, em dinheiro, né? Em recurso. Então, não é diferente na rotina do faturamento. Então, a gente falou tudo quais são os dois processos que a gente viu hoje. Primeiro, o de auditar as atividades, né? Auditar aquela coisa, vou verificar se está sendo feito com base na norma. Eu só posso auditar se eu tiver realmente uma referência. Então tudo começa com um procedimento de como deve ser feito. Esse procedimento também, que é uma lei, vamos dizer assim, entre aspas, da empresa, ele diz exatamente como deve ser cada processo. Uma vez eu tendo esse procedimento, aí sim eu consigo auditar. Aí vem a figura do auditor e vai só essa conferência, se está sendo feito aqui exatamente como está no procedimento. Uma outra questão também muito importante é que muito dessas auditorias financeiras são com referência a notas fiscais, se foi comprado com nota, se foi lançado o valor que estava constando lá. A auditoria financeira também tem essa pegada aí de trabalhar muito com a relação de fraudes, vamos dizer assim, né? Se a empresa, às vezes o próprio dono pede com esse foco, não quer bem ver se a atividade está sendo bem feita. O que ele quer, dependendo da situação, olha, estou sentindo que estão me roubando aqui, falando português claro, nesse setor financeiro. Então vai lá claro que ninguém usa essa expressão, né? Isso é muito pesado, olha, eu estou sentindo algum fio solto aqui, eu queria que você batesse essas contas todas de novo aqui. Então, mais uma vez, vem a auditoria e passa aquele pente fino em todos os processos, refaz todas as contas, né? Refaz as contas, vê se tem nota fiscal de cada aqui, se foi digitado certo, se foi, e depois de todo esse processo de auditoria, é emitido um relatório onde dá os dados, se está tudo ok ou se localizamos esse fio solto aqui. Esse é o processo da auditoria que a gente viu hoje. E também a parte do faturamento, que é essa divisão, esse departamento que fica ali responsável de emitir as notas fiscais e conferi-las e trabalhar também
com uma proximidade com o setor contábil, porque trata também as questões dos impostos e dos tributos, tá? Só a título de curiosidade, mas eu já comentei aqui, né? As notas fiscais, elas não são emitidas só em caso de venda, mas também em movimentação de produtos. Elas precisam acontecer com a nota fiscais. Então essas são as duas ferramentas que nós vemos. Ferramentas não, desculpa, que eu estou num outro vídeo que é sobre ferramentas. Aqui são rotinas. Mais duas rotinas aí para o nosso portfólio. Lembrando que nós vamos trabalhar 10 rotinas, né? Hoje, como eu disse, todas são bastante interessantes, né? Isso mostra, enriquece aí o quanto financeiro tem espaço para desenvolvimento de carreira. Se você se identificar, se você tivesse esse perfil mais de exata, disciplina, um alto critério ético também, você pode fazer carreira, você pode construir seu nome nessa área do financeiro, se você se interessar por isso. Bom, bem corrido, né? Hoje a gente não tem toda aquela apresentação do nosso módulo. Eu quero terminar me colocando à disposição. Tragam aí todas as dúvidas, comentários. Tem as atividades, deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre as atividades. Eu quero que você diferencie e trace lá, digite lá com as suas palavras, né? Não copiando e colando na resposta, mas lendo e transcrevendo do seu jeito o que faz, o que é, qual é a função da rotina de auditoria nos processos financeiros e também na questão do faturamento. É simples, tá? Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas nesse processo, é só chamar. E até a próxima semana nós temos mais duas, nós vamos ter 5 aulas e na próxima semana mais 2 processos financeiros, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.